Boa noite, Mari. Boa noite, Dai. Estamos aqui gravando o nosso segundo Santo Podcast. E hoje com duas convidadas muito especiais que a gente queria trazer aqui faz um bom tempinho já. A gente já vai começar pedindo, dando boa noite e pedindo para vocês se apresentarem, irmãs. Boa noite, Mari. Boa noite, Boa Dai. Eu me chamo Irmã Emanuela. Eu sou da Congregação das Irmãs de Santa Elizabeth, né? Atualmente morando aqui em Itapema, mas como todo mundo aqui fala que meu sotaque já me entrega, eu sou nordestina, cearense, da região metropolitana de Fortaleza, e depois que entrei na congregação, já passei por vários lugares. Também não é a primeira vez que eu moro aqui em Itapema, já fiquei alguns meses em 2018 e agora retornando para dar continuidade à missão aqui na paróquia de Santo Antônio. Eu sou Irmã Madalena e eu moro em Itapema já faz 2 anos, vai fazer 3 anos. Então, eu sou polonesa, eu sou uma missionária que veio da Polônia. Já há 35 anos nesta terra de Santa Cruz que eu falo, terra bem querida, que eu me sinto muito bem aqui. E estamos aqui, né, ajudando e trabalhando aqui na paróquia Santo Antônio. Sejam muito bem-vindas, então, né? Obrigada. Obrigada. Bem-vindas. Acho que a gente vai começar aqui perguntando justamente sobre isso, né? A irmã falou dos 35 anos da congregação, né? São pessoas que vieram, né, de lugares diferentes, né, da Polônia. Como se deu, assim, o início da congregação, as irmãs elisabetinas? Podem falar um pouquinho para a gente sobre isso? Como chegou ao Brasil? Como Sim, começou claro. primeiro? Como chegou ao Brasil depois? Tudo bem. Então, nós somos, como já falou, né, que a nossa congregação ela é de origem polonesa. Ela iniciou praticamente quase há 183 anos atrás. Já tem um bom tempo de caminhada, né? Na época, a região pertencia ao território da Alemanha, que posteriormente retornou para a Polônia. A congregação começou em Nissa, na cidade de Nissa, na Polônia, em 1842, e ela iniciou-se a partir de 4 jovens, né, que viram a necessidade da época, onde as pessoas sofriam com a fome, com as epidemias da época, principalmente. Então, a Madre Clara, que é a nossa fundadora, né, inicial, ela sentiu o chamado de Deus para ajudar as pessoas que estavam sofrendo. Na época já tinha congregações que faziam esse serviço, mas era muito mais nos hospitais. Então a Madre Clara via necessidade nas casas, porque os mais pobres não tinham esse acesso, né, que os outros que tinham mais condições financeiras teria de ir aos hospitais. Então ela mesma iniciou o cuidado dos doentes nas próprias casas. E depois, mais 3 jovens, vendo o trabalho dela, se uniram a ela, e a partir desta missão delas, né, que a gente costuma dizer que um carisma de uma congregação parte a partir do momento em que o Espírito Santo age na comunidade, na paróquia, no meio das pessoas, suscitando em alguém aquele carisma. Então, a Madre Clara, sentindo o chamado de Deus de cuidar dos doentes nas casas, dos abandonados, né, de estar ali próximo, dando aquela assistência, não somente material, mas também espiritual. E elas iniciaram a congregação, a missão da congregação. No início, elas não pensavam, vamos aqui fazer uma congregação religiosa, né? Na verdade, o desejo delas era cuidar do irmão, cuidar do próximo, né? E a igreja, os padres na época viram que o serviço delas estavam crescendo. E por esse serviço estar crescendo, então perceberam que o modo como elas estavam vivendo se assemelhava muito a uma ordem religiosa, a uma congregação religiosa, e foi se dando encaminhamento direitinho, né, passo a passo, para poder dar início à congregação. E assim começou a nossa missão em cuidar dos doentes, em cuidar das pessoas mais sofridas, né? Como a própria Madre falava, ela dizia assim, que nós tínhamos que ver no irmão o rosto sofrido de Cristo e cuidar desse membro sofrido de Cristo, né? E é isso que nós fazemos hoje.
em vários lugares do mundo, nós estamos em 20 países, incluindo o Brasil. Então, aonde tem uma irmã de Santa Elizabeth, ali tem um membro ferido de Cristo sendo auxiliado e atendido por nós. Eu até me arrepiei. Eu ia falar que missão linda, né? Aham. Sim, É verdade. realmente um chamado de Deus. É, Nossa. com certeza. E às vezes a gente vê, né, as irmãs e não faz nem ideia, né? Sim. Uhum. E assim como vocês já ouviram, né, sobre o nosso carisma e sobre nosso trabalho, assim surgiu também a proposta para abrir as fronteiras, não só ficar na Europa. E surgiu uma proposta no capítulo geral nosso, em 1989, para fundar uma missão fora da Europa, né? Então, elas foram ver no qual país, no qual continente que vamos abrir a nossa casa de missão. Então, foi o Brasil, escolhido o Brasil. E quando as irmãs vieram para ver onde vai trabalhar, onde vai ter a nossa missão, primeira casa, elas vieram aqui para ver a situação também do povo, né? Se vai ficar a casa no norte, se no nordeste, se no sul do Brasil. Mas tudo isso podia acontecer através do convite do cardeal Leuchaider, que na época trabalhava em Fortaleza, né, que era arcebispo de Fortaleza. E ele também ia muito para Roma. E assim as irmãs conheceram ele, porque nossas irmãs também são alemãs, e ele visitava a nossa casa geral em Roma. E ele deu proposta: olha, lá no Brasil eu preciso das irmãs, porque tem poucas irmãs, né? E foi exatamente nessa época que a Madre Geral, junto com seu governo geral, pensou abrir uma casa em missão fora da Europa. E elas vieram aqui olhar, me escolheram o estado do Ceará, né? No Ceará, e começamos perto de Fortaleza, do capital do Ceará, a cidade de Maracanaú. Mas antes ela tinha que escolher as irmãs. Quem que vai para essa missão? Na Polônia nós temos 6 províncias, cada província é independente, né? Independente da outra. Então, a Madre Geral, ela escolheu 6 irmãs, 5 irmãs das províncias da Polônia e uma irmã da Alemanha. Então, nós chegamos, eu sou uma das primeiras irmãs que chegou para o Brasil, mas eu era na época mais nova, tinha 26 anos quando eu cheguei para o Brasil. Então, tudo era novidade, tudo era entusiasmo, alegria, porque é uma coisa bem nova. Então, eu me lembro que o cardeal Leuchaider, ele sempre falava que nós chegamos, vocês, irmãs, chegaram aqui nem tanto para trabalhar. É importante a presença e também a oração de cada irmã que vai ficar aqui no nosso continente, nas nossas terras. Eu lembro quando nós chegamos para o Brasil, em Fortaleza, no aeroporto, o povo veio nos acolher. Aí eles tinham um cartaz bem grande, onde tinha escrito assim: irmãs, pisem firme, o sol é quente, mas o povo é muito bom. E realmente isso se depois realizou. Nós sentimos essa acolhida bem calorosa, né, do povo brasileiro, e bem atencioso, né? E também, no início, a gente não falava bem português. Ainda tem sotaque hoje também, porque nunca vai sair este sotaque. Mas o povo admirava a coragem das irmãs e admirava a presença das irmãs, partilhava com irmãs tudo aquilo que tinha. Então, para nós foi uma novidade, mas também a gente sentiu-se bem acolhida, né? Tanto pela igreja da paróquia São José, em Maracanaú, pelos padres, pelo bispo, mas também pelo povo, que sempre nos acolhia muito bem.
que acaba sendo uma troca, né? A gente, Isso. a Dai mais cedo aqui falava da experiência dela na escola, né? Que chegava na escola e via as irmãs. A gente fica muito bem quando vê, mas para vocês também, se a gente para pensar, né? Que é uma entrega, né, você deixa a vida, né? A família e tudo assim, então ter essa moeda de troca, Uhum. também acredito ser bem importante, né? Isso é importante, a vocação, né? Quando a gente descobre a sua vocação na vida, o que você realmente quer fazer na sua vida. Importante escolher bem para ser feliz também na sua vida, né? Às vezes as pessoas perguntam como é que a irmã foi para o convento, né? Eu sempre falo que o meu discernimento que eu fiz através da oração, na oração mesmo diante do Santíssimo Sacramento, que eu sentia essa vontade de seguir a Jesus, né? Na vida religiosa consagrada totalmente a Ele. E então Deus depois foi mostrando o caminho e foi mostrando também as pessoas que nos ajudam no discernimento da nossa vocação. Então, a vocação nasce na família, né? E eu tinha apoio dos meus pais muito forte, porque minha família é bem religiosa, bem praticante. Eu tenho também irmão que é irmão religioso, é franciscano conventual. Então, eu vejo que os pais têm um papel muito bom e principal na escolha da vida, da vocação dos seus filhos, porque através da oração também, porque os pais também rezam. E eu senti muito forte da parte da minha mãe, principalmente, né? Não quer dizer que o pai não rezava, mas a minha mãe que incentivava muito. Então eu fui para o convento já bem jovem, com 16 anos. Então eu vou fazer dia 12 de agosto, já 42 anos que eu estou na congregação. Então, e sou feliz e que eu escolhi que Deus me mostrou, né, através do meu chamado, mostrou essa família religiosa, Irmãs de Santa Elizabeth, porque comungo com esse mesmo espírito, mesmo carisma. Sempre gostava, como jovem, ajudar também os doentes, os pobres. Minha mãe trabalhava também no hospital. Então, eu tinha também esse desejo, como jovem, vendo minha mãe trabalhando no hospital, desejo também ajudar os doentes, né? E o nosso carisma das Irmãs de Santa Elizabeth é esse, né? Ajudar os mais necessitados, os pobres, aqueles que sofrem, né? Porque vemos, como a irmã Emanuela falou, né? No doente, na pessoa necessitada, o próprio Jesus Cristo. É Que bem isso vocação mesmo, né? especial, né? É. E a irmã Manuela também iniciou já de Não, nova, já sabia que essa era a não, vocação, não? não. Não queremos saber, então. Todos estão Eu curiosos sempre para brinco e saber. falo assim, né? Que todo mundo olha pra gente e fala assim: nossa, a irmã queria ser freira desde criança, né? E eu, não. Aí a pergunta seguinte vem: mas como surgiu, né? O desejo, como foi descobrindo, né? Eu costumo dizer que os passos de Jesus vai nos colocando em caminhos que ele deseja, né? Então, assim, a minha família é um pouco diferente da irmã Madalena, não era tão engajada na igreja. Eu fui criada pela minha tia. Então, ali, os primeiros passos na igreja foi dado a partir dela, que levava para o terço, no mês de maio, o terço mariano, né? As coroações de Nossa Senhora. Mas aí eu fui crescendo, depois retornei a morar com os meus pais e me afastei da igreja, não participava. E pelo convite de uma colega de escola para participar do grupo de Crisma, eu retornei. E por incrível que pareça, o meu catequista de Crisma tinha uma irmã freira. Tinha não, tem, né? E eles sempre falavam, as outras falavam, ele tem uma irmã que é freira, ela vai chegar de férias. E eu pensava, sim, e daí? Que eu tenho uma freira? Não? Aí um dia ele me convidou para participar da Pastoral da Juventude, depois.
A gente vai também perceber do quanto é importante a catequese na vida da gente, né? Principalmente do jovem. E eu não conhecia a irmã dele, mas sempre escutava que ela existia, né? Na minha cidade não tem irmã, assim, casa de irmãs religiosas, mas tem vocações e muitas, mas a gente não tem o costume de chegar, de se aproximar, não existia assim da minha parte, né? Então, às vezes eu via uma irmã na igreja, mas para mim era uma coisa distante, lá longe, não próxima. E um dia eu visitando a casa desse catequista, né? Eu já me tornei amiga da outra irmã dele, e a irmã lá chegou de férias, a freira, né? E eu lembro que eu fui à tarde, e eu cheguei assim, e ela estava sentada na área. Aí ela deu bom dia, né? E não era à tarde, eu lembro que era à tarde. Ela foi falar assim, boa tarde. Aí eu, boa tarde, né? E entrei com outra colega. Só que foi só isso. Aí na missa à noite, no domingo, ela convidou para participar as jovens que queriam participar de um encontro de jovens que as irmãs estariam promovendo, um fim de semana. E eu falei assim, eu vou nada. Eles estão falando demais sobre isso Justo, também. né? E a irmã dela falava assim, vai, eu, não é para mim. Só que, como também sendo catequista, veio as jovens que queriam participar, mas eram de menores, e os pais só queriam deixar se tivesse alguém acompanhando. E isso caiu para quem? Para mim. É que assim, ó, Deus, ele tinha que dar um jeito, entendeu? Tinha, porque ele sabia que sozinha eu não ia. Ele encontra os caminhos, né? Por isso que eu falei no início, né? Tem os caminhos. E fui com essas jovens para esse encontro de um fim de semana e conheci mais irmãs em Fortaleza, que o encontro acontecia na Casa das Irmãs em Fortaleza. Na época, era a casa de formação de aspirantado, postulantado e noviciado das irmãs, né? E o que aconteceu nesse encontro? Eu sempre brinco e digo, ali eu tive o meu primeiro encontro com Cristo, né? Assim, realmente profundo, porque naquele fim de semana eu fiz a minha experiência com Cristo, né? Até então, tudo bem, era engajada na igreja e tal, mas ainda não tinha tido aquele encontro. E naquele fim de semana eu tive. Tanto que eu saí de lá dizendo que eu ia voltar, mas não de início assim. Aí eu vou voltar para os encontros vocacionais, né? Mas ainda não tinha aquela decisão. E o convívio com as irmãs, na época tinha um orfanato, também vinha o convite para a gente poder ajudar um pouquinho no orfanato, nas férias das crianças. Eu fui convivendo e fui percebendo o modo como elas viviam, né? E fui me interessando, vamos dizer assim, fui me apaixonando pelo modo de vida que eu estava vendo aquelas mulheres vivenciando, né? Então, ali começou o meu despertar vocacional. Mas também não foi muito fácil, não. Eu dei um pouquinho de trabalho para Jesus. Me fiz de difícil. Mas ele já conhecia a peça, né? Já conhecia a peça. Já. Então, com os encontros vocacionais, participando na Casa das Irmãs, ali eu comecei a discernir realmente a vocação. E eu lembro que eu chegava na minha paróquia, na missa da quinta-feira, que tinha a adoração do Santíssimo, e eu falava assim para Jesus, o que tu quer de mim? Sabia a resposta, mas não queria assumir, né? Mas como a gente sabe que chega um ponto da vida que é necessário a gente tomar uma decisão, eu sabia disso interiormente, né? Então chegou um momento que eu falei, não, ou é agora ou eu não vou mais, porque é aquele estalo de coragem, né? Então, eu decidi realmente seguir a Jesus Cristo de uma forma mais radical, né? Entregando a minha vida totalmente a Ele. E, enquanto isso, meus pais sabiam, minhas irmãs sabiam que eu estava na casa das irmãs, mas ninguém imaginava que eu ia desejar realmente entrar na vida religiosa. E quando eu falei, foi assim, meio que, como assim, né? Na nossa família não tem isso. Mas de início, assim, a maioria aceitou, não tive tanta dificuldade com a minha mãe, com meu pai, de dizer assim, não, eles foram contra, né? Isso eu não tive, graças a Deus. E hoje eu estou aqui, né? Mas foi assim, um processo. As minhas amigas falavam assim, nossa, você só vai passar um mês, né? Botava fé, né? Justo, né? Não tinham fé, porque elas falavam assim, ah, você gosta muito de viajar, você gosta muito de sair, lá você não vai poder. Só que era justamente isso, né? Era um diferencial. Era o diferencial que eu queria experimentar. Aí passou um mês, aí elas diziam, não passa 3. Aí passou 3, e hoje já faz
esse ano fez 15 anos, né, de Nossa. entrada na congregação. Agora já não duvidam mais, Não, né? agora não tem dúvida nenhuma. É que se elas duvidarem agora, elas é que não É. tem jeito, né? Verdade. E assim se Como deu, a né, irmã vocação. Emanuela falou, essa experiência com Deus, né? Essa experiência é muito importante para todos os jovens, porque muitas vezes se perguntam hoje, né? O que é que eu vou fazer na minha vida? Então, é escutar também essa voz dentro, como ela mesma disse, né? Que ela escutou, né? Chegou um momento que realmente despertou, que ela quis ouvir a voz de Deus, né? Que chama. E realmente, quando a gente escuta a voz interior, o que nós queremos na nossa vida se torna mais fácil. Às vezes a gente não tem coragem, né? Mas quem tem coragem e dá o seu sim, Deus depois vai mostrar a ajuda, né? Como que eu posso realizar este meu desejo, este meu sonho, essa minha vocação. Porque hoje Deus chama todo o tempo, só que às vezes nós não queremos ouvir, ou outras vozes atrapalham também a escuta de Deus na nossa vida, no interior. E por isso tem essa experiência na Casa das Irmãs, mas também nós fazemos os retiros para os jovens, que têm essa oportunidade de se encontrar pessoalmente com Deus, tem essa experiência do encontro pessoal com Deus. E isso é importante para jovens também tenham coragem, deixar a sua família, né? Porque aqui também é questão, né, deixar tudo. Jesus mesmo disse, deixa tudo para me seguir. E é interessante a gente perceber hoje, porque o mundo, ele oferece muitas coisas, né? E vamos se dizer que os olhos mundanos são coisas boas. Então, para o jovem hoje ele se decidir é muito mais difícil, muito mais desafiador, né? Ele abrir mão daquilo que ele tem na palma da mão, vamos dizer assim, para viver algo diferencial, para viver um diferencial na vida, né? Para experimentar esse diferencial que é a pessoa de Jesus Cristo. A irmã falando da coragem, eu lembrei que domingo nós estávamos assistindo a missa do jubileu dos jovens, né? Celebrada pelo Papa Leão. E nessa missa o Papa falou o tema da próxima jornada da juventude, que é coragem, eu venci o mundo, né? Então, isso é um convite para os jovens hoje, né? Como o Papa dizendo, a voz de Cristo dizendo para o jovem, né? Coragem, né? Se lance. Eu lembro que quando eu falei na paróquia que eu ia para o convento, aí tinha pessoas que diziam assim, mas logo para o convento, por que você não fica aqui, né? É uma leiga consagrada. Mas é isso que é a beleza da vida religiosa consagrada na igreja. Tem lugar para todo mundo, né? Tem as irmãs que vivem nos conventos, as de vida ativa, as de vida contemplativa, também como os institutos de vida religiosa consagrada, que são leigos que consagram a sua vida, serve a Cristo, mas vivendo na sua casa. Só que no meu caso, eu não queria isso, eu queria algo a mais, eu queria aprofundar, né? Eu desejava esse aprofundamento, essa profundidade da experiência de Cristo, né? Que aí é a partir do momento que eu realmente decidi entrar na vida religiosa. E, né, ainda nesse tema, realmente, a gente, no nosso trabalho, né, o meu trabalho, a Dani, o trabalho dela, mais uma vez a gente falando disso aqui, realmente o mundo dá muitas opções, né? Que você pega ali o jovem, a gente passou por isso, a gente vê as pessoas passando por isso, né? Sobrinhos, parentes e tal. Chega numa idade que pensa, o que eu vou fazer da minha vida, né? Como a irmã Madalena falou. Vou fazer engenharia? Vou fazer medicina? De repente não vou fazer faculdade, vou criar meu próprio negócio? O que eu vou prestar um concurso? Geralmente é o que se pensa. Dificilmente se pensa, eu acredito até eu não vou dizer assim que não seja colocado, divulgado, seja muito visto, né, a questão das vocações religiosas e sacerdotais, enfim, mas
de certa forma, ter uma vitrine para isso, né? Até esse próprio podcast, né? Trazer, falar um pouco sobre como funciona, tal, é uma grande chance de mostrar, hoje, especialmente para as meninas, né? Para jovens meninas, assim, que é uma possibilidade também, né? E que bom que a gente pode ser essa vitrine também, né? Que tem um modo de vida que vale a pena viver, né? Isso. Diferente do que a maioria deles vivem, mas que no final a gente encontra, como eu falei no início, o sentido da nossa vida, né? A gente se realiza, se realmente é a nossa vocação. A gente costuma dizer, dificuldades em todo lugar a gente encontra. Vocês encontram na vida matrimonial, né? Assim como nossos pais encontraram, mas a gente supera as dificuldades porque a gente ama. E quando a gente entrega a nossa vida realmente por amor, não tem dificuldade que vá nos barrar, né? E a gente aprende com elas. A cada dia é um aprendizado novo que a gente traz para a vida diante daquilo que vem, que muitas vezes é uma pedra no caminho, mas que é necessário tirar, ultrapassar, né? E isso na vida religiosa exige muito hoje, porque não se tem muito, os jovens eles não têm muita essa visão de perseverança, de persistência, né? É tudo muito imediato. As mídias já provocam isso, o imediatismo, né? E na vida religiosa a gente precisa ter calma, tranquilidade, paciência. Tem dias que a gente reza e sente a presença de Deus, tem dia que a gente reza e não sente a presença de Deus, né? Aí o povo fala assim, a irmã só reza, come e dorme. Não, a irmã trabalha também, né? Então, nesses momentos aí é que a gente precisa se aproximar mais de Deus, através da oração, através da nossa vida realmente comunitária, que para nós, graças a Deus, tem a vida comunitária que nos dá esse suporte, né? De perseverança, de entusiasmo, para que a gente consiga viver bem a nossa vocação. E falando da nossa congregação, né? Eu posso dizer que a nossa congregação é contemplativo-ativa. Então, temos o tempo para a oração, mas também tempo para o nosso trabalho, fora, pode dizer. Porque tem as congregações que são contemplativas, como Irmãs Carmelitas, né? Elas são contemplativas dentro do seu convento. Elas não saem para a rua, por exemplo, né? Não saem para visitar as famílias. Todo o trabalho, toda a missão delas é dentro do convento. Não quer dizer que elas só rezam, não. Mas tem também trabalho delas como pinturas, como trabalho no jardim, outros trabalhos, né? Nosso já é contemplativo ativo. Então, nós se encontramos na nossa oração 4 vezes ao dia, né? A oração da liturgia das horas, em união com toda a igreja, rezamos o breviário, que chama, né? Liturgia das horas, né? Mas também fora disso temos oração pessoal. Cada irmã procura o tempo para fazer a sua oração pessoal. Temos também grande devoção ao São José e também a Nossa Senhora, que rezamos todos os dias o terço. E também nós participamos todos os dias na Santa Missa, a Eucaristia, que é nossa força, é nosso tesouro, que nos fortalece, que nunca deve faltar na nossa vida, a Eucaristia. Aí também, quando nós chegamos para o Brasil, quando a madre queria abrir a nossa casa aqui no Brasil, ela falou para o cardeal, olha, eu deixo as irmãs aqui trabalharem na missão se elas vão ter a oportunidade de participar nos Santos Sacramentos, principalmente na Santa Eucaristia, na Santa Missa. Que não devia faltar para elas, a Eucaristia. E realmente, os padres, durante esses 35 anos, nunca faltou para nós a Eucaristia. Nunca faltou quem ia celebrar para nós a missa. Tanto nas nossas capelas inteiras, né? Como nós, vou dizer logo que cada nossa casa religiosa tem uma capela com o Santíssimo Sacramento, onde nós rezamos diariamente, né? Diante de Jesus Eucarístico.
Então, isso é como se fosse, não obrigação, mas isso que é nosso conforto espiritual, que é o próprio Jesus na Eucaristia que nos dá. E assim também nós se sustentamos na nossa vida religiosa, porque ela é exigente, porque Jesus mesmo disse que é exigente. Viver mesmo os votos, né, que nós professamos, os 3 votos. Voto de pobreza, de castidade e de obediência. Então, nós vivemos em comunidade, como a irmã Emanuela falou, é muito bom viver em comunidade, porque cada uma de nós é diferente, não é? Às vezes eu posso viver na comunidade com pessoa que eu não vou me dar bem, por exemplo, com alguém, mas o objetivo é mesmo, eu quero seguir Jesus Cristo, eu estou aqui não por causa de uma pessoa ou de outra, o meu objetivo é viver para Jesus, eu me consagrei para Ele. Então, essas dificuldades na convivência, na vida fraterna, a gente enfrenta e também resolve, né, entre nós mesmos, com a ajuda de Deus também, né? Então, isso pode ser para algumas pessoas obstáculo, né? Também viver em comunidade, em vida fraterna, né? É um desafio, mas um desafio que vale a pena seguir também, né? Como depois o voto de obediência, né? Obediência aos nossos superiores, né? Então, se eu professo a ser obediente, então eu não vou andar onde eu quero, não. De certa forma, eu preciso obedecer, né? Certas coisas, né? E também a castidade, né? Eu renunciei o casamento, renunciei formar uma família por opção minha, não é porque eu tinha algumas coisas que eu não gostava dos homens ou não queria me casar. Não, queria também, tinha esse desejo, mas optei por maior. Então, dar a minha vida e toda a minha pureza, castidade para Deus. Então, isso é um voto de castidade, né? E a gente sempre precisa rezar todos os dias, oferecer estes nossos votos, porque quando a gente oferece totalmente, né, não pela metade, né? Com certeza, né? No casamento também, quem quiser, Sim. até o que Deus uniu, ninguém separe. Então, também na nossa vida religiosa, essa consagração é para sempre, não é desde o início, quando, pelo menos quando eu entrei na congregação com esse objetivo, ser fiel até o fim, né? Claro que durante 42 anos que estou na vida religiosa, tinha o tempo difícil, que com a graça de Deus e com a ajuda das pessoas, podemos vencer, né? Porque não se desanimar com alguma coisa, ou alguma coisa que nos atrapalha na caminhada. Não desistir facilmente, porque acima de tudo, como eu sempre digo, é Deus, e Deus que nos conduz e Ele que dá a força. A gente ainda tem um diferencial, viu? A gente ainda tem um diferencial em relação a vocês, porque no casamento, eu brinco e digo assim, o casal, ele diz assim, né, que promete viver fiel um ao outro até a que a morte os separa. Então, morreu, acabou. Para nós, não. O nosso esposo é Jesus. Então, depois da morte. quando a gente morre, aí que a gente vai viver esse casamento para na sempre. plenitude. Então, ele começa aqui, mas vai até a eternidade. Não tem separação nenhuma. É verdade. Que beleza. E esses votos, como que acontece? É desde que vocês entram e começam estudos, orações que fazem, né, em toda a caminhada inicial ali para ter certeza da vocação, já é feito esses votos ou tem um momento específico? Não, tem toda uma preparação. Conta aí. Assim, vou contar a preparação na nossa congregação, porque dependendo da congregação, vamos dizer assim, a estrutura é a mesma, porém o tempo é diferenciado, né? Então, quando uma jovem decide ingressar na vida religiosa,
entrando na congregação das Irmãs de Santa Elizabeth, se começa pela etapa do aspirantado. O que é isso, né, irmã? Que palavra estranha é essa? A jovem está aspirando à vida religiosa. Então, ela vai observar como é que as irmãs vivem, qual a rotina cotidiana, diária, entre trabalho, estudo e oração, que esse tempo ele demora 1 ano. Então, depois de 1 ano de vivência morando já Tem conosco, idade para essa fase? no nosso caso, nós pedimos para que a jovem já tenha terminado pelo menos o ensino médio. Então, ali, 18 anos é o mínimo, né, para poder ingressar na congregação. E no aspirantado, ela vai observando como nós vivemos e nós também vamos observando como ela está se engajando na comunidade. Passou 1 ano de aspirantado, então ela muda de etapa, ela passa para o postulantado, né? Que aí ela já começa a entrar nos trabalhos assim como as irmãs. Porém, ainda nessa essa primeira fase, ela é acompanhada por uma irmã, que nós chamamos de irmã formadora, que é a que vai formar, vai orientar, né? Vai ajudar com que a jovem vá se encontrando e se fazendo o seu discernimento já morando conosco. Depois, esse tempo de postulantado demora 2 anos. Passou 2 anos, aí a jovem passa para o noviciado. Isso é uma etapa, todas essas etapas têm no final, quando vai se concluindo, né, tanto a nossa observação como da própria pessoa, da própria jovem. Então ela vai dizer: olha, irmã, eu vivi todo esse tempo aqui com vocês, eu quero aprofundar mais, então eu peço para continuar. Né? Ali é aceito e ela vai continuando, vai passando de etapa. No noviciado, ela já recebe o nosso hábito. Até então, ela não usa o hábito. Ela usa roupa comum, saia, blusa, né? No postulantado recebe a medalhinha de Santa Elizabeth, mas o hábito em si, né? O hábito e o véu, ela só recebe no noviciado. Aí é 1 ano de noviciado, é 1 ano fechado, onde ela fica somente na casa religiosa, ela não mantém trabalhos pastorais fora, ela fica internamente ali estudando, principalmente a história da congregação, os documentos da igreja, os votos religiosos, porque essa etapa ela antecede a profissão religiosa. E passou esse ano de noviciado, então ela professa os primeiros votos religiosos. A noviça, ela usa o véu branco, porque o nosso véu é cinza, né? A noviça, ela usa o véu branco, e quando ela professa os votos religiosos de pobreza, castidade e obediência, como a irmã Madalena já explicou cada um, então ela recebe o véu cinza e a medalha de Santa Elizabeth maiorzinha, que é essa que nós utilizamos. E ela passa para a etapa do juniorato, que na nossa congregação é a maior, são 7 anos, em que ela vai vivendo nas comunidades que nós temos, nas casas religiosas, e vai aprofundando a sua vocação, o seu carisma junto com a congregação, toda a missão, né, a vocação dela, e terminou esses 7 anos de juniorato, então aí ela diz: eu decido agora viver para toda a minha vida. E ela pede para fazer os votos definitivos, que nós chamamos votos perpétuos. Aí ela recebe a aliança na profissão desses votos, né? Que a aliança simboliza para a vida inteira. Essa aqui, Então, a etapa se dá desse modo. Então, até no início a gente aqui antes falava, né, sobre, vocês diziam assim, a gente sabe como se dá para o padre, né? Aí o povo muitas vezes pensa que também nós é ao mesmo tempo do padre, mas não, né? Na nossa congregação são 11 anos ao todo. Então, é bastante tempo para um bom discernimento acontecer, né? Para que a pessoa realmente chegue ali nos votos definitivos, nos votos perpétuos. Realmente é isso que eu quero viver para a minha vida toda, né? Então, professa os votos. E que bonito, né? Porque a irmã Madalena, falando da história dela, né? Ela falou: eu escolhi, né? Eu estava muito consciente das minhas opções. E realmente a igreja, né? O convento, enfim, né? Dá essa opção realmente, né? Porque 11 anos, ou mesmo o padre, no tempo dele. E aí depois, às vezes, né, trazendo aqui um tema polêmico, aí depois as pessoas, às vezes, que não têm noção nenhuma
disso, vem falar, mas eu acho que o padre devia casar. Mas eu acho que não sei o quê. É verdade. E é uma escolha muito consciente, né? Sim, sim. É. E o importante é livremente, né? A gente não faz obrigado. É tanto que na formação agora no noviciado, eu falo para noviça, os votos, ele não é uma obrigação. É para viver livremente. Eu decidi viver os votos, então eu busco amar esses votos, né, e colocá-los na minha vida, né, como fazer uma parte integrante de mim. Porque se eu vou obrigada, não acontecem os votos, né? Alguém que está me obrigando, não é eu que estou decidindo. Então, o importante é nós decidirmos realmente, como a irmã falou, né? É de forma livre, é eu que quero, é eu que estou aqui, é eu que estou professando. Diante do altar do Senhor, eu estou dizendo sim para Ele, né? Então, isso é muito interessante. Bonito, né? Bonito É demais. bonito de ver uma profissão religiosa, né? Eu não sei se vocês já chegaram a ver, mas se tiver a oportunidade, é bonito ver realmente a profissão, a entrega, né, da pessoa ali no altar, dizendo um sim para Jesus, definitivamente. Eu nunca assisti, você já viu? Inclusive, Ficou é isso que eu ia dizer, gente, né? Mas é uma curiosidade que a irmã falou do noviciado. Então, aqui a nossa irmã provincial, a Madre Geral, junto com a irmã provincial, decidiu abrir a casa de formação em Itapema. Agora faz um mês que foi aberta a casa do noviciado, a mesma casa que nós estamos aqui em Itapema há 12 anos. Vai fazer em outubro, dia 12 de outubro, que nós chegamos em Itapema 2013, né? Então, esta casa em Itapema foi aberta para ajudar as nossas irmãs em Blumenau, que trabalham com o lar dos idosos. E por isso, para elas tinham tempo para descansar, porque o trabalho é bem cansativo, bem puxado. Então, a Madre Geral resolveu abrir a casa aqui em Itapema, né? 12 anos atrás. Mas agora também é casa de formação do noviciado. Então, Que bênção, né? temos uma irmã, vocês vão ver na igreja, né, uma irmã jovem com véu branco, né, se destacando de nós, porque nós já somos irmãs com votos perpétuos. Ela ainda não. Ela vai professar daqui a um ano, né? E Os depois 3 desse votos. podcast as pessoas já vão saber o porquê ela tá com véu branco. É verdade, porque o povo pergunta na igreja, né? A gente vai à missa, aí as pessoas chegam, mas por que que ela tem um véu branco? Por que que o véu dela é diferente? Agora já sabe. Agora já sabe isso. E você comentou ali de 18 anos, mais ou menos, a idade para iniciar. E tem uma idade máxima que pode entrar? Não, isso a gente vai observando a vida da pessoa, né? Recentemente a gente teve uma irmã que ela é juniorista hoje, ela já tem mais de 70 anos, né? Mas ela nos conheceu e ela foi percebendo, porque já tinha tido experiência na vida religiosa anteriormente, chegou a casar, né? Ficou viúva, não tinha filhos, então hoje ela faz parte da nossa congregação. Isso vai muito pela história da pessoa, o caminho que a pessoa faz com o próprio discernimento da vocação. Não, aí abriu para uma pergunta assim que. Como assim, gente? Eu não sabia, como eu falei para a irmã Madalena e para você também, né? É um caminho, né? É um caminho assim que cada pessoa vai ganhando conhecimentos na vida de oração, enfim, na igreja. E eu tenho muita coisa para aprender ainda, então essa eu vou aprender hoje. Como assim a pessoa, né? Casou, ficou viúva, e tem a possibilidade ainda? Tem. Na vida religiosa tem a possibilidade. A pessoa casou, né? Ficou casada há tantos anos, ficou viúva, né? O marido faleceu e ela não possui filhos pequenos, né? Ou nunca teve filhos. Então, ela pode ingressar em alguma congregação religiosa. Agora sim, tipo, a pessoa casou, teve filho, pequena, eu vou entrar na vida dele. Não, sim. não pode. Né? Os filhos precisam responsabilidades, né? Isso, já ser adultos, ter a própria responsabilidade da vida. No caso dessa irmã, como eu comentei, ela não teve filhos, né? Então foi mais fácil para ela ingressar na vida religiosa. E também queria dizer que nem todo mundo vai entrar para a congregação para seguir vida religiosa como eu, com 16 anos. Mas tem pessoas hoje em dia que já
depois de faculdade, depois de trabalho, já tinha uma vida bem Estruturada, né? estruturada. Então, se decide, por exemplo, com 35 anos, entrar numa congregação. Nós temos irmãs também, assim, que entraram depois, né, Com de 40, 30, né? com 40 anos também. Então, Deus chama. Só naquela época, talvez aquela jovem não tinha coragem de dizer seu sim, ou não tinha oportunidade porque precisava cuidar dos pais doentes, alguém precisava ter outros trabalhos, né, que impediram seguir a vida religiosa. Então, também somos abertas para essas pessoas, né, que sejam solteiras, né, que sejam Sim, é bom solteiras, salientar. né, Bom, não que pontuar o isso. namoro não deu certo, né? Às vezes pode ser assim também, né? Namoro não deu certo, ninguém me quer, então eu vou para a vida religiosa. Então, melhor não, porque aquela pessoa vai ficar frustrada, né? Porque vai se sentir, como que eu posso dizer, não vai se sentir feliz na vida religiosa. Porque na vida religiosa só entra aquela pessoa que realmente quer seguir a Deus, quer se consagrar a sua vida, né, para Deus, para uma coisa maior, né, de todo o coração, não é pela metade, né, E que como eu digo. qualquer vocação, né? A gente Isso. chega para ser feliz, não para viver frustrada na vida, né? Então, o importante é encontrar a própria felicidade nesse modo de vida que nós escolhemos a viver. Ai, eu tô amando. Quanto mais a gente conversa, mais curiosa a gente fica. É verdade. Vai surgindo as curiosidades, né? E assim, uma curiosidade bem. A gente até conversou isso antes, né? Quando pensou nas perguntas. Eu vou ter que perguntar. Tem diferença, por exemplo, chamar de irmã, de freira? Como é essa nomenclatura? Ah, tá. Conta pra nós aqui como é que é. Tem diferença, né, para a vida religiosa na igreja eclesial, né? Vamos se dizer que é um sinônimo. Até porque se a gente vai olhar a etimologia da palavra freira, ela deriva do latim, frater. Frater significa irmão, né? Então, o povo, como acostumou a ver a religiosa como a freira, né? Então a gente passa, olha a freira. Aí outro já diz, olha a irmã, né? Mas é a mesma coisa, não tem essa diferenciação, porque é isso, ou é a X, é aquilo. Não, é o mesmo significado. E, né, na vida comunitária, né, a gente se trata como irmãs, né? Irmã Madalena, aí ela me chama de irmã Emanuela, ou a gente chama só irmã, né? Mas tem essa fraternidade de nos tratarmos realmente como irmãs. E é isso. Não tem uma diferenciação, não. Né? Justamente por ver um falando de um jeito, outro de outro, né? A gente fica, será que eu falei errado? Né? Aí, às vezes, tem gente que fala assim, a madre, né? É, Aí eu brinco e falo assim, isso, não, a mas eu não madre. sou a madre. Aí sim, aí aqui tem uma diferença, né? Porque a madre, no nosso caso, a gente só usa essa nomenclatura para a madre geral, que é a responsável por toda a congregação no mundo inteiro. Onde tem casa elisabetina, ela é responsável. Então, ela sim, nós chamamos de madre, mas todas as outras somos irmãs. E aí, quando é a madre que define, por exemplo, assim, que uma de vocês vai trocar de cidade? Como no Brasil nós somos uma província, isso é definido pela superiora provincial, que é uma representante da madre aqui no Brasil, né? Então, ela é a responsável por todas nós, irmãs brasileiras e polonesas que moram no Brasil. Então, ela que faz essa mudança, ela que, juntamente com o conselho, que decide, vê a necessidade de cada local, porque nós estamos em 4 estados, temos 8 casas. Nós estamos no Ceará, que é Fortaleza e Maracanaú, no Piauí, quente, né? Para danar. Nunca foi, As mas irmãs né? do Piauí vão me pegar. Que é em Campo Maior e Alto Longar. E também tem Pernambuco, que é Cabrobó e Salgueiro Sertão pernambucano também. É bem desafiador, né? A quintura, o calor. Mas é um povo bom. Santa Catarina, E aqui né? em Santa Catarina, como a irmã já Lembrei falou, da que nós somos faixa, né? Mas é um milenares. povo bom. Isso, mas é um Isso povo bom, mesmo. né?
E aqui em Santa Catarina, Itapema e Blumenau. Então, vendo a realidade, a necessidade dessas comunidades, aí acontece a transição das irmãs, que não existe um tempo definido, né? Diz, é 3 anos, é 5 anos, é 10 anos. Não, isso vai de acordo com a necessidade e também com o trabalho que a irmã exerce, né, na congregação. Um exemplo, eu não sou enfermeira, então a irmã não vai me colocar para trabalhar como enfermeira na Casa Santa Ana. Eu sou mais de pastorais, né? Hoje trabalho na formação. Então, dependendo do trabalho que a irmã exerça, a função, né, que ela se preparou para aquilo, aí ali vai se encaixando nas comunidades. Porque cada congregação tem uma hierarquia, pode dizer, né? Que a madre geral é aquela que governa a congregação toda. E ela tem o seu governo geral. São as irmãs que auxiliam, consoleiras dela, né? E depois tem a irmã provincial. Essa coordena uma província. Por exemplo, nossa província aqui no Brasil conta 40 irmãs, com 8 comunidades. Então, a irmã provincial é responsável por todas as comunidades e todas as irmãs. Então, depois vem também a irmã que é responsável pela uma comunidade. Por exemplo, aqui em Itapema, tem uma irmã que é responsável pela essa comunidade, onde tem 3 irmãs, ou pode ser 5, 6, né? É assim o trabalho, né? Não é que cada irmã... Para que é isso? Para realmente o nosso trabalho ser bem organizado, né? Que cada irmã saiba o que fazer também. Como nossa congregação trabalha mais na área da saúde, então tem irmãs formadas como enfermeiras, como técnicas de enfermagem, e também tem irmãs que são catequistas ou trabalham na formação. Então, elas também são formadas, fazem faculdade para este trabalho, para exercer esse trabalho. Como no lar dos idosos, tem irmã diretora que coordena, as irmãs que coordenam com esta casa, toda a administração. Então, tem assistente social, tem irmãs cuidadoras também. Então, nós trabalhamos, esse é nosso ambiente de trabalho, da nossa missão, principalmente, como a irmã Manuela disse no início, né, que nosso trabalho é cuidar dos mais necessitados, doentes, e também nas casas. Nós também cuidamos dos idosos nas casas. Somos como ministras da Eucaristia, que ajudamos também aqui na Paróquia Santo Antônio, e nós também levamos a Santa Comunhão para os idosos, os doentes, também ajudamos as famílias carentes, porque também a nossa congregação das Irmãs de Santa Elizabeth tem o ramo leigo, que se chama Comunidade Apostólica de Santa Elizabeth. Então, são as pessoas leigas que fazem também suas promessas, têm a sua preparação para entrar nesse espírito de nossa espiritualidade. Pessoas podem ser casadas, solteiras, né? Aqui não tem limite de idade, Pode ser jovem, pode ser jovem mais adulto, mais também. idoso. Então, nós temos aqui em Itapema também um grupo das senhoras, não só senhoras, mas tem homens também, né? Que participam. Senhoras dos seus senhores. Senhoras e seus senhores. Mas é um convite também para as pessoas leigas que querem Conhecer. conhecer nossa vida, a espiritualidade. E aí, se a pessoa quiser, por exemplo, fazer parte desse grupo de leigos, né? Sim, Entra em contato com vocês? entra em Sim. contato conosco, com as irmãs mesmo. Nós moramos aqui em Itapema já há 12 anos, vai fazer 12 anos em outubro. Então, convidamos também para conhecer. Nossa casa é aberta, ela não é que ninguém pode entrar de fora. Pode entrar, sim. Temos capela e uma vez por mês nós temos a missa, celebrada pelos nossos padres, pelo Padre Luiz ou o padre convidado também, uma vez por mês, nesse encontro do apostolado de Santa Elizabeth. Tem dia fixo? Assim, por exemplo, todo dia 15 ou
Tem datas, várias datas, porque não posso fixar, por exemplo, sempre a terça-feira mas sempre é terça-feira ou a quarta terça-feira, Uhum. dependendo como Na cai agenda do também. padre. Também, é. Mas sim, tem essa possibilidade de participar também das pessoas Que leigas. coisa boa, né? Bem interessante. É. E eles fazem também as suas promessas. Tem um retiro que prepara, né? Depois de um tempo que participa conosco, fazem também pedido para ser admitido para a comunidade de Santa Elizabeth. Então, eles fazem umas promessas durante a missa e recebem também com a medalha de Santa Elizabeth, né? É o Porque, na chamado, verdade, né? né, a missão da Tem comunidade estatutos apostólica, também, né, né? é, Isso. ia chegar, levar o nosso carisma, a nossa espiritualidade aonde nós não conseguimos ir. Na Uhum. escola, no trabalho, Olha só. né? Tantas áreas hoje que abrange, onde o leigo está engajado. Então, ali ele é convidar na família, principalmente, né? Nos vizinhos. Nós não temos condições de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, a comunidade apostólica de Santa Elizabeth, ela também faz esse trabalho de evangelização, de visita aos doentes, né? Porque muitas vezes a gente encontra idosos que vivem sozinhos, né? E doentes, pessoas que precisam de uma ajuda. Então, a comunidade apostólica dá também essa ajuda, né? Vive esse nosso carisma e a nossa espiritualidade aonde eles estão, na família, onde eles se engajam ali, eles estão vivendo. Eles são chamados a viver. Pode se perguntar também, porque nós usamos sempre Congregação das Irmãs de Santa Elizabeth, Irmãs Elisabetinas, né? Às vezes pode perguntar de onde surgiu esse nome, Elisabetinas. Na verdade, Eu ia nossa, na verdade, é nossa padroeira, Santa Isabel da Hungria. Só que aqui no Brasil nós chamamos Elizabeth, e por isso o nome da congregação é Congregação das Irmãs de Santa Elizabeth. Mas na época que as madres fundadoras fundaram nossa congregação, em 1842, elas escolheram a Santa Isabel da Hungria como padroeira. Ela não é fundadora, ela é padroeira, né? Por que padroeira? Porque elas se espalharam muito na vida de Santa Isabel da Hungria. Vocês podem ler, a história é muito bonita. Ela era a rainha da Hungria, né? E ela doou a sua vida toda para Deus também. Mesmo que era casada, mesmo que foi prometida em casamento para o príncipe na época da Alemanha. E às vezes é chamada Santa Isabel da Turíngia, né? Grande devoção dela é na Alemanha mesmo. E Que é onde foi que ela viveu, né? isso, onde ela viveu, porque ela foi dada em casamento já como criança, com 4 anos, né? Na época, porque ela era da Hungria. Então, a história dela é bonita. Ela viveu só 24 anos, mas a espiritualidade imensa e era uma mulher caridosa, ajudava muito na época. Era muita fome, porque ela viveu 1207 que ela nasceu. Então, no tempo de São Francisco, então era época muito pobre, né? O povo sofreu muito fome, muito abandono, muitas doenças. E essa princesa, essa rainha, né, Santa Isabel, ela foi para a Alemanha e lá ela construiu o próprio hospital. Ela mesmo cuidava dos doentes. Ela descia do castelo para ajudar os doentes ou pobres, dava até comida para os pobres. Descia ela mesma. A história conta também que a sogra dela não gostava muito, que quando viu ela muito caridosa, que ela Estava dando os dava, bens, né? dava os bens, né, Tava para os distribuindo os outros, bens. distribuindo, e conta que tem imagem na nossa medalha aqui, ela com rosas ou com os pães, porque aconteceu um milagre, que ela um dia levou os pães para os pobres, e ela ia no castelo, ela pensou que a sogra não ia encontrar ela,
Então ela encontrou e ficou zangada, né? Você de novo leva alguma coisa para esses pobres miseráveis, né? E Santa Isabel não disse nada, na verdade, né? Só a sogra puxou o manto dela e do manto dela, em vez de cair o pão, caíram as rosas. Deus fez um milagre, na verdade. Aí pode encontrar a imagem de Santa Isabel da Hungria, ou com os pães, ou com as rosas, né? É interessante a imagem dela, muito piedosa, mesmo casada, ela se levantava de madrugada para rezar, porque no castelo tinha a própria capela, e para ela não acordar o marido, como que é, servas, né? Servas, ela colocava a linha no dedo e elas só puxavam, né, para acordar ela, assim. E ela descia mesmo. Sim, sim. É a mulher realmente de muita oração, e de muita caridade. Por isso nossas madres fundadoras escolheram ela como nossa fundadora. Que lindo, né? Como padroeira, pois é, porque às vezes a gente pode confundir, né? Porque as pessoas Padroeiro, acham que Santa Elizabeth é fundadora. a nossa fundadora, É isso. mas não. Uhum. Ela é padroeira. As fundadoras são outras que fundaram a congregação. Eu tô com uma pergunta pipocando aqui na minha cabeça. Vou pedir licença, Dai, para eu fazer aqui, que é quando vocês falaram ali, na verdade é muito, elas vão falando, a gente vai, né? Quando vocês falaram ali sobre as irmãs que são enfermeiras, né? Essa parte, como se dá, assim, a pessoa entra pro convento e num dado momento ela é chamada olha, estamos precisando, né, formar enfermeiras, enfim, e aí vai ou já vem, como é essa parte específica? Depende. Nós temos irmãs enfermeiras que elas na congregação fizeram um curso de enfermagem, mas já eram técnicas de enfermagem em casa. Antes. Né? Elas eram técnicas, então já trabalhavam nessa área. E quando elas ingressaram na congregação, passando ali um pouco do período de formação, então foi oferecido para elas o curso de enfermagem. Outras, a formação já serve justamente para isso, para se observar, as formadoras vão observando aonde a pessoa se encaixa melhor, aonde aquela jovem, qual o trabalho, né, qual o carisma dela se encaixa melhor dentro do nosso carisma. Né? Então, se percebe que ela gosta de cuidar dos doentes, que ela tem esse jeito mais para a enfermagem, então é oferecido para essa pessoa estudar técnico de enfermagem ou a enfermagem em si, né? Quando se percebe que a jovem é mais estilo pastoral, né, de estar no meio do povo, de trabalhar com os jovens, com as crianças, com os idosos, então ali já também é direcionado para algum curso de teologia, de catequese, então já vai para esse âmbito, né? E hoje, como a gente percebe também a necessidade de ter formação para propriamente internamente nossa, de questão de administração e tudo, quando se percebe que aquela jovem se destaca mais na administração, então ali já tem irmãs hoje que está estudando ciências contábeis para ajudar também no financeiro, né, que precisa, é necessário. Tantas irmãs é necessário ter também esse olhar. E atualmente, recentemente, até uma novidade na nossa congregação, por causa, vendo a necessidade do povo, né, da maioria das pessoas sofrendo tanto com as doenças psicológicas, né, depressão e tantos outros traumas, tantos outros transtornos, nós já temos uma irmã que está estudando psicologia. Né? E outras estão fazendo curso dentro dessa área também de psicopedagogia, outras estudam pedagogia quando se trabalha com crianças em creches, como na Polônia, em outros países, né? Então, dependendo da área que a pessoa vai se encaixando ali, vai se identificando, aí vai sendo oferecidos os cursos, para que vá se aprimorando para realizar bem a missão, né? Que coisa E também maravilhosa. foi muito bonito aqui no Brasil, quando eu cheguei no ano 90,
queria dizer que eu fui também, me formei na congregação mesmo, como enfermeira, né? Porque eu gostava muito de, como eu falei, que a minha mãe trabalhava no hospital e eu me identificava muito com esse trabalho. Então, a pessoa já se identifica e já procura também a congregação com esse perfil, pode dizer também, né? Mas quando nós chegamos para o Brasil, lá naquela época, nos anos 90, era muita pobreza naquela região onde nós ficamos, né? Em Maracanaú, no Ceará. Era um povo muito carente e lá nós tivemos também pequeno ambulatório. Abrimos lá para realmente hoje tem o posto de saúde, tem UPA, tudo bem estruturado. Mas naquela época que nós chegamos era bem carente isso. Então nós também atendemos em casa que as pessoas em vez de ir para o hospital, porque era longe para o hospital, primeiro passavam na casa das irmãs. O posto de saúde era a casa das irmãs. Casa das irmãs, é verdade, né? Então, esse trabalho foi muito gratificante e as pessoas foram muito gratas às irmãs até hoje, são gratas por as irmãs ajudarem nessa área da saúde. Porque nós não ficamos só naquele ambulatório, só naquele posto, não. Nós também a gente ia para as casas das pessoas que precisavam curativo, que precisava fazer uma injeção, que precisava medir a pressão. Então, tinha o trabalho, às vezes tinha que ir longe. Tinha também, ajudamos também nos partos. Legal. Dando os primeiros suporte, né? Depois tinha que levar a mulher também para o hospital. Tinha também casos com lepra que nós se encontramos. Eu mesmo vi, eu nunca vi lepra, né? Pessoa doente de lepra, mas naquela situação naquele ano lá, realmente era bem precário. É. Então, as irmãs, de certa forma, já foram preparadas para isso. Não só eu, mas tinha mais 3 irmãs comigo, que trabalhavam também nessa área da saúde, principalmente. Então, o povo, até hoje, é muito grato por essa ajuda que as irmãs deram naquela época. E salvaram muitas vidas também, das crianças desnutridas. Aqui trabalhamos também muito no pastoral da criança, né? Que hoje em dia é a realidade bem diferente, graças a Deus, né? Que tudo melhorou e está bem melhor, né? É para acabar com aquele comentário que vocês citaram mais cedo, né? Tem gente que diz, né, que acha que a irmã só dorme, reza, né? Enfim, nossa, é muita coisa. O trabalho, a missão, ela é árdua, grande, né? É como o próprio Jesus diz, né? Para a gente rezar, porque a messe é grande e poucos são os operários. E isso é uma realidade de fato. Independentemente do local que nós estejamos, da vida da paróquia, a gente percebe essa necessidade, seja na questão da pobreza física, mas também a pobreza espiritual, que hoje a gente percebe muito isso. As pessoas procuram-nos muito para ter uma palavra amiga, para encontrar um conforto, uma orientação, né? Essa parte espiritual que muitos hoje não têm. Então, vem em busca disso também nas nossas paróquias, desse atendimento, né? Porque um padre só numa paróquia, que vocês sabem que tem essa realidade que não é o suficiente, né? Então, tem paróquias que têm as pastorais de aconselhamento. Então, onde a irmã também faz essa ajuda, presta esse serviço de aconselhamento para o povo, para os paroquianos. É bom que as pessoas saibam disso, né? Sim. Porque a gente acaba sabendo porque está aqui perguntando. Se a gente não tivesse chamado elas aqui, né? Não sabia tudo Não isso, saberia também, né? Que bom, é bom que as pessoas saibam. Inclusive, Dai, olha, eu acho que você vai concordar comigo. Eu acho que Deus tem muito a falar para nossa paróquia, para nossa comunidade, porque é o 2º episódio, né? E por uma graça de Deus, porque não foi nada combinado, veio novamente essa questão, né, da messe, dos operários. de ajudar, né?
eu acho que Deus quer falar alguma coisa para você aí, que está assistindo. Verdade. É também para surgir novas vocações, não é? Porque, como eu falei, Deus chama das nossas famílias. Agora vamos começar a Semana da Família, então é uma oportunidade, né, que os pais também pensam se o filho ou filha quer seguir a vida religiosa. Porque às vezes da minha família eu tinha total apoio dos meus pais, mas eu sei que nem sempre tem esse apoio, né? Porque a jovem às vezes quer seguir a vida religiosa, mas ou o pai ou a mãe não querem deixar, né? Ou propõe outras vocações, outras profissões, pode dizer, né? Então, nessa Semana da Família, rezemos também. Eu convido também para a gente rezar pelas novas vocações sacerdotais, religiosas e missionárias, né? Então, também para a vida leiga consagrada, porque pode, se uma jovem não tem coragem de sair, deixar a sua casa, pode também fazer a sua consagração, né, dentro da sua própria família, né? Então é o apelo de Deus também. Deus chama sempre e Ele quer ouvir também a resposta dos jovens, dos chamados, né? A messe é grande, são poucos operários, mas Deus chama sim. Estar aberto para a vocação, né? Isso, isso. Eu até queria um podcast para falar isso para você. Isso mesmo. Sobre vocação pode falar muito. São várias vocações, então. Daria um podcast só para Isso, vocações. isso. Exclusivo. Aham. A gente ia fazer, mas nossa, foi tão bom que foi fluindo para outras, né? Outras questões, outras perguntas que surgiram no meio do caminho aqui, conforme a gente foi ouvindo vocês. A gente ia fazer um bate e volta, como a gente fez com o Padre Luiz, né? Mas eu acho que a gente pode fazer uma pergunta só. O que você acha? Vamos combinar aqui ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Aquilo de comentário. Essa última aqui, ó, o que você acha? Embora tenha, né? Embora tenha, né? Que a gente, a óbvia, né? Que a gente já saiba. Mas pode ser. Né? Deve ter mais algum ali no grupinho do WhatsApp delas. Sim. Quer perguntar? Pode Faz as honras, faz as honras. Então, vocês comentaram antes ali de São José, de Nossa Senhora Aparecida, mas tem algum santo específico para cada uma de vocês que é o santo de inspiração? E por quê? Tem sim, a irmã Madalena começa, porque com certeza vai ser ligado ao nome dela, eu acho. Ai, ai. Na verdade, eu vou dizer novidade também, porque na nossa congregação, no noviciado, hoje é opção. Pode mudar o nome, né? Meu nome do batismo é Catarina, mas meu nome religioso é Madalena. Então, eu fiz essa opção porque eu gosto muito da minha padroeira, né? Ela é minha padroeira. Desde Crisma. Na Crisma também eu escolhi o nome Madalena e quando entrei na congregação também, porque ela para mim é uma inspiração da primeira missionária e anunciadora do Cristo ressuscitado. É arrepio atrás de arrepio. E por isso ela é muito forte na minha vida e na minha vocação. Que lindo. Nossa. Fora, claro, que tem outras devoções que a gente adquire. A nossa padroeira, Santa Elizabeth, eu gosto muito e também, fora disso, nós temos nossos padroeiros da congregação também, como São José, Nossa Senhora das Graças, quem mais? São Cosme e Damião, e São Miguel. São Miguel também é forte, mas minha pessoal é Maria Madalena. Pois bem, né? Já que ela tocou no nome, com certeza vocês estão curiosas para saber qual é. Olha, eu não sei de mais nada, né? Nossa, Emanuele não é mais.
Bom, eu também fiz a opção de trocar o nome, como a irmã falou, não é todas que trocam, mas no noviciado eu também fiz essa opção. O meu nome não era tão estranho, não. Era, Vou puxar aqui né? meu nome de batismo, na verdade, é Aparecida, né? Também ligado à Nossa Senhora. Mas eu fiz a opção de Emanuela pela questão do próprio significado do nome, né? Que na Bíblia é um nome bíblico, onde o significado se traz Deus conosco. Então, quando eu escolhi esse nome, para mim, eu desejava estar próxima das pessoas e fazer com que as pessoas se aproximassem de Deus. Não de mim, Emanuela, pessoa, mas que as pessoas fizessem esse encontro com Deus assim como eu fiz, né? E pelo santo, achei interessante você falar assim, elas devem ter, mas ali no grupinho do WhatsApp. Né? Grupo do WhatsApp tem o meu santo X, Y, Z, né? É, isso, né? Eu também tenho um grupinho do WhatsApp, viu? Às vezes as irmãs dizem assim, nossa, mas eu pensei que teu santo era tal, tu tá dizendo que ele também tem a essa, né? Eu não tenho, assim, vamos dizer, um santo fixo. Eu tenho santos que me inspiram com a história, né? E dependendo do momento da vida que eu estou passando, eu recorro àquele santo. Mas principalmente eu trago a figura de São Paulo, né? Para mim, São Paulo é um dos santos, principalmente ali no início do meu discernimento vocacional, onde foi o ano paulino, e eu me aproximei muito de São Paulo, conhecendo a história dele e tal. Então, eu olhei para a minha história e pensei, meu Deus, eu tô que nem São Paulo, caí do cavalo. Realmente fiz essa experiência, né? Cair do cavalo, né? Cair em si e perceber que Deus chama, assim como Jesus chamou Saulo, Saulo, né? Então, Deus também me chamou um dia. Então, essa experiência me trouxe também essa ligação com a figura de São Paulo. Mas também tem outros, eu gosto do Padre Pio, né? Você entrar, assim, nas minhas coisas, tem um Padre Pio lá, bonitinho. Aí vai falar, mas o Padre Pio tá aqui. Mas justamente, né? Por causa que foi um santo também que eu conheci no meu processo de discernimento vocacional como vocacionada e me apaixonei pela história dele, pelo modo como ele evangelizava, né? Ali o sofrimento todo que ele passou lutando com o demônio mesmo para vencer, para mostrar que Jesus era muito mais forte, né? E o que me chamou muita atenção em Padre Pio é justamente essa força de vontade que ele tinha em se doar. Não importava quanto tempo ele estava ali no confessionário, mas ele estava atendendo as pessoas, levando Cristo para as pessoas, né? Então, também Padre Pio é um santo muito presente na minha vida, além dos outros, como a irmã falou, que nós já temos devido à congregação, os santos de devoções próprias da congregação. Gente, olha, Sei tá que muito ia ter legal isso aqui. descobertas aqui. Não, por esse final, acho que ninguém esperava. Nem vocês esperavam, acho, né? Falar isso hoje, né? Ai, gente. É verdade. Já São podemos curiosidades, né? aguardar o próximo podcast, né? Já, Que já. tem mais No próximo eu perguntas. já vou ficar esperando a surpresa. Mas é sempre bom ter uma devoção ao santo, porque eles nos ajudam no caminho de Deus, né? Principalmente para nos levar à santidade. Como todos nós cristãos somos chamados para viver essa santidade na vocação e na opção que você mesmo fez. Viver, porque eles nos levam para Cristo, né? Eles não são nossos obstáculos, não. Eles são nossos anjos que nos ajudam também, santos, que nos ajudam no caminho para a santidade, para estar sempre próximo de Deus. O último do WhatsApp que entrou foi Santo Antônio, viu? Ó, Santo Antônio. Adicionado. O adicionado ultimamente foi Santo Antônio. Eu vou contar o Irmã porquê. Emanuela adicionou Santo Antônio. Eu passei numa paróquia que o padroeiro da paróquia era Santo Antônio, também como aqui, né, na Diocese de Salgueiro. E foi interessante que no período da novena de Santo Antônio, eu não estaria na paróquia, eu estaria viajando. E o padre tinha me deixado responsável por preparar a liturgia da novena, trezena de Santo Antônio, 13 dias. E eu falei para ele, mas como? Eu não vou estar. Aí ele, não, a senhora deixa organizado e vai se comunicando pelo WhatsApp que vai dar certo. Aí todo mundo dizia, mas irmã, na novena a senhora não vai estar, a trezena vai começar e a senhora não vai estar. Eu, pois é, infelizmente. E o interessante foi que eu viajei
em cada igreja que eu entrava, tinha um Santo Antônio. Mesmo, às vezes nem eu estava procurando. Aí a irmã chegava para mim e falava assim, tu já viu? Tem Santo Antônio ali. Santo Antônio estava lá assim, ó. E a partir Tô dali, vendo. eu até brinquei, quando eu voltei, brinquei com o pároco e falei assim, passei os 13 dias com Santo Antônio, viu? Ó. Porque a gente teve a oportunidade de visitar e conhecer a nossa casa-mãe na Polônia e também visitar Roma por causa estava acontecendo o período, toda a preparação para a beatificação de irmãs mártires, das nossas irmãs mártires, e cada igreja que eu entrava tinha um Santo Antônio. E eu fiquei, não, realmente aqui está falando alguma coisa. E eu precisei fazer um trabalho do curso de formadores e escolhi Santo Antônio. Então, me aprofundei na história de Santo Antônio e realmente é muito bonita, né? A gente olha a força que ele teve, a coragem que ele teve, o desejo que realmente ele sentia em doar a vida dele por Cristo, né? E assim ele se tornou um exemplo muito forte de missionário para mim na minha vivência como uma religiosa também, assim como ele foi. Santo Antônio. Toda terça-feira eu tô pegando pão de Santo Antônio. Não, depois dessa. E a Isso. gente vai pedir a bênção hoje, né? Sim. Para elas, para a gente encerrar esse episódio que, né? Maravilhoso. Muito obrigada, né, primeiro, por compartilhar tantas informações aí com a gente. Foi muito bom ter essa conversa. E Nos dê a bênção para nós e as pessoas que estão em casa, por favor. Nós agradecemos também, né, irmã Sim. Emanuela, de coração, por esta oportunidade, né, de partilhar também sobre nossa espiritualidade, sobre a nossa congregação das Irmãs de Santa Elizabeth, que realmente acreditamos que surgem novas vocações também para a vida religiosa, não só para a nossa congregação, mas também para outras, que com certeza cada uma jovem vai se identificando com aquilo que Deus vai inspirando. Então, agradecemos a Daiane e Fabiano, que nos acolhe hoje aqui na sua casa, que a gente podia gravar tudo isso. E também a Mariane e o Wesley. Wallace. Fala assim, eu sabia que Todo mundo chama ele de Wesley. Todo operadores, o mundo. Fabiano e o Wesley. Desculpa aí, depois corta. Pode chamar de Wally. Wally. Essas duas famílias que nos acolhem no início desta Semana da Família, que desejamos a cada um de vocês muita paz, muito amor de Deus, e que a Nossa Senhora sempre protege e guarde de todo mal, e principalmente a Sagrada Família, que seja exemplo para vocês dessa união, desse amor, dessa entrega total, né, entre si mesmos, e que tudo possa trazer frutos, né, para suas famílias, que sejam bem abençoadas. Que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém.